Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. A igreja é invisível que se reúne em igrejas locais. Precisamos fazer aqui um paralelo bem interessante sobre o que é ser igreja, igreja universal, igreja enquanto organismo, corpo vivo do Senhor Jesus, e ser uma organização. A igreja ela passa por dois aspectos. O aspecto em que se observa o conceito de ser igreja como o corpo de Cristo, Cristo atuando como aquele que salva, aquele que dirige, aquele que é o cabeça, mas também a manifestação, as atividades, os recursos para o serviço do culto ao Senhor, que são colocados em prática e manifestos no seio da igreja. Onde há uma igreja local, ali se manifesta a família de Deus, ali se vê o corpo ministerial de Cristo e ali é operado o poder de Deus na vida dos crentes que ali congregam. A igreja local é uma expressão que designa o círculo de crentes de uma determinada localidade. Por isso, igreja local. Quem na Bíblia se coloca como um grande especialista em igrejas locais, um fundador de muitas igrejas, um plantador de igrejas, é o apóstolo Paulo. Ele escreveu cartas a várias igrejas. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa é a grande questão. Nos esquecemos muitas vezes de que ser igreja é ser um povo chamado para invocar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Nós fomos chamados para ser igreja. Paulo, aos Tessalonicenses, na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 1, também fala: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. É interessante notar que os judeus convertidos ao cristianismo começaram a se reunir no Templo de Jerusalém, nas sinagogas judaicas, mas houve a necessidade de se organizarem como igrejas domésticas. E isso significa que dentro de cada localidade, algumas pessoas que tinham uma condição financeira melhor cediam um cômodo em sua casa para que houvesse a reunião dos crentes a fim de prestarem culto ao Senhor. Há um registro disso em Romanos 16, 23. Gaio os saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhes enviam saudações. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 19, é dito assim: mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa, e à igreja que se reúne em sua casa. Em Filemão 2, nós lemos: a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. É interessante também notarmos que durante a perseguição crônica que houve contra os cristãos, os convertidos ao Senhor Jesus se reuniam em cemitérios subterrâneos. E isso não impediu o crescimento da igreja. Quando acabou o momento de perseguição, foi necessário então criar uma condição mais organizada ainda. E aí começaram a surgir as primeiras construções e que logo depois foram chamadas de igrejas, para que ali fosse prestado um verdadeiro culto ao Senhor de uma maneira muito objetiva, muito clara. Pode ser que alguém pergunte: a Bíblia fala sobre igreja local? Sim. No Velho Testamento, em Deuteronômio 31:30, há o registro de que Moisés recitou uma canção inteira com o povo. Então Moisés recitou a canção diante de toda a comunidade de Israel. Estava ali louvando ao Senhor com toda a comunidade. Mas no Novo Testamento é que se desenvolveu de fato o conceito da igreja local. A expressão igreja local não existe na Bíblia.
mas o próprio sentido de ser igreja, uma comunidade, uma assembleia pública, um local onde as pessoas se reúnem com um fim específico, já nos dá a ideia do que é ser uma igreja local e pressupõe o sentido de ser um lugar que expressa o sentimento comum. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, há o registro de que logo após a ascensão de Cristo, 120 pessoas se reuniram com o objetivo comum, homens, mulheres, todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Em Atos 2, nos versos 1, 42 e 46, há o registro de que os seguidores do Senhor Jesus se reuniam de uma forma regular para adorar a Deus. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Depois do derramamento do Espírito em Pentecostes, a Igreja de Cristo se expandiu de uma forma vigorosa, cresceu bastante, dando origem a igrejas fora da Palestina. E há um registro em Mateus 28, 19, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há aqui o cumprimento do propósito do Senhor Jesus de que a igreja se manifestasse indo e fazendo discípulos. Em Atos, no capítulo 13, de 1 a 14, e também depois dos versículos 26 e 27, nós vemos o relato de uma igreja local, a igreja de Antioquia, que se tornou uma igreja missionária e visionária. Essa igreja enviou ninguém menos do que Paulo e Barnabé para evangelizar e criar novas igrejas. Uma igreja visionária, uma igreja missionária, uma igreja local que cumpria de fato a sua função enquanto agência de Deus na terra. E por falar em Paulo, cabe lembrar que ele criou um sistema de cartas circulares. Ele criava as cartas, escrevia as cartas e enviava às igrejas de forma que essas cartas circulassem nas igrejas e ali fossem lidas, para que o povo fosse edificado através dessas cartas. Apocalipse, o apóstolo João vai retratar também cartas enviadas a várias igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor que foram abençoadas com cartas e eram igrejas locais que cumpriam também o seu papel. Até aqui, falamos sobre o surgimento da igreja, falamos sobre a interferência dos líderes no seio da igreja, falamos sobre o objetivo de reunirem-se para louvar a Deus, prestar um serviço de culto a Deus. Mas, na verdade, quais são, de fato, as verdadeiras funções da igreja? Uma igreja que retrata a imagem de Cristo, uma igreja que cumpre o seu papel, precisa colocar em prática 5 funções. A primeira função não poderia ser outra: adorar, exaltar, glorificar a Deus. A Bíblia fala no Evangelho de João que Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há local mais propício do que a igreja local para que isso aconteça. Em segundo lugar, é preciso que haja a edificação dos membros do corpo. A edificação vem pela ministração da palavra, pelo estudo da palavra, pela distribuição e ministração dos sacramentos. Em terceiro lugar, a celebração dos sacramentos, batismo, Santa Ceia. E como é importante entendermos que os sacramentos nos mostram o que é ser igreja, nos trazem um senso de pertencimento, um senso de responsabilidade, uma consciência de que nós precisamos ser mordomos no seio da igreja. Nem sempre temos a preocupação de sermos mordomos. Mordomo é aquele que cuida dos negócios, é aquele que administra uma irmandade, um estabelecimento, um empreendimento qualquer. E na igreja precisamos pensar
que precisamos cuidar dos negócios do reino, precisamos administrar a casa do Senhor com zelo, com carinho. Por isso, a adoração vem em primeiro lugar, por isso os crentes têm que ser edificados, mas em terceiro lugar, tem que haver celebração dos sacramentos. Queridos, nós precisamos entender que a Santa Ceia vai retratar dois momentos históricos tremendos. O momento em que Jesus morre para que fôssemos igreja local. E o momento em que ele vence a morte, a fim de que a igreja local encontrasse o seu papel de continuação do ministério de Cristo. Jesus foi assunto ao céu e delegou à sua igreja a continuação do ministério de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Em quarto lugar, evangelização. Evangelizar é falar que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo cuida, que Cristo ampara, que Cristo quer ser amigo. Evangelizar é mais do que falar, é mais do que uma proclamação, é mais do que algo que saia da boca simplesmente. É algo que precisa fluir do coração e mostrar ao mundo que o Evangelho não é para ser apenas pregado, mas colocado em prática. Existencialmente, o Evangelho tem que fazer diferença na vida do crente. E precisamos entender que a igreja local treina, orienta, educa, instrui o crente para que ele adore ao Senhor, para que ele tenha uma edificação em sua mente, para que ele celebre os sacramentos, para que ele evangelize. E que, por fim, tudo isso se traduza num profundo senso de ação social. Precisamos ministrar compaixão a quem precisa. Muitos carecem de amor. Muitos carecem de uma palavra de conforto, de consolo e de paz. Nesses momentos de profunda crise que a natureza humana enfrenta, nesse momento em que nós estamos enfrentando uma crise terrível, crise nos relacionamentos, crise em todas as esferas da atividade humana, precisamos rever a nossa ideia do que é ser igreja. Precisamos rever o nosso conceito de igreja e mais, o nosso senso de pertencimento à igreja local. A crise passará. E a igreja? Como será? Como você verá a sua participação no seio da igreja? Você pretende ser mordomo na igreja? Ou você pretende ser apenas um espectador de tudo que está acontecendo? A igreja local é a agência de Deus na terra. E você é ministro do Evangelho. Creia nisso, coloque isso em prática e seja, de fato, de verdade, a igreja local.